Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Pacheco, sejam bem-vindos ao canal Português na Cabeça. Se você perdeu a primeira aula sobre o uso correto do acento indicador de crase, assista assim que terminarmos a aula de hoje. O link já está aqui abaixo na descrição. Agora vamos à segunda aula sobre crase. Pessoal, a crase não deve ser empregada diante de verbos. Afinal, verbos não admitem o artigo. E se os verbos não admitem artigos, logo não haverá a fusão da preposição a mais o artigo feminino a. Então, se a palavra seguinte à preposição a for verbo, não é admitido o acento indicador da crase. Vamos a alguns exemplos. Aquilo dava a entender que realmente tinham razão. Neste caso, o uso indevido do acento indicador de crase aconteceu nesta oração. Aquilo dava a entender que realmente tinham razão. Já neste exemplo, está correto, sem o acento indicador de crase, por conta do uso do verbo entender. O próximo exemplo, o governador se propôs a estudar melhor o assunto. Também aí o uso indevido do acento indicador de crase. Já no próximo, o governador se propôs a estudar melhor o assunto. Devido ao verbo estudar, não houve corretamente aí a inclusão do acento indicador de crase. Pessoal, entre palavras repetidas, nunca ocorrerá a crase. Isso porque não há a presença de artigo. Resumindo, não ocorre crase quando a expressão é formada por palavras femininas repetidas. Vamos a alguns exemplos. Encarei-o face a face. Ele almeja ficar frente a frente com a verdade. O homem quis que a resposta ocorresse cara a cara. Então, nestes três exemplos que eu coloquei para vocês, nós vemos aqui a repetição de palavras, das mesmas palavras. Então, nestes casos, não ocorre a inclusão do acento indicador de crase. Outra dica para vocês. Não existe crase antes dos pronomes pessoais, como eu, tu, ele, ela, nós, vós, e também mim, que é um pronome pessoal oblíquo. Isso porque não são antecedidos de artigos. Então, nestas condições, pessoal, haverá apenas a preposição a. Vamos a alguns exemplos. Eu pedi a ela que me esperasse para irmos ao mercado. Está correto, sem a utilização do acento indicador de crase. Eu pedi a ela que me esperasse para irmos ao mercado. Neste caso aí, já não está correto, está errado a utilização do acento indicador de crase. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Exato, correto. Não houve a inclusão do acento indicador de crase, devido ao uso do pronome. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Vemos aí que o uso do indicador de crase, do acento, foi indevidamente. Então, apenas para reforçar para vocês, não existe crase antes dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós e mim, que é o pronome pessoal oblíquo. Agora, mais uma dica. Você sabia que existem casos em que o uso da crase é facultativo? Ou seja, opcional. Você pode ou não utilizar o acento indicador de crase. Vamos a eles? Primeiro, diante de nomes próprios femininos. Entreguei o cartão a Paula. Ou eu posso escrever utilizando o acento indicador de crase, que fica entreguei o cartão a Paula. Agora vamos
ver aqui como que fica diante de pronome possessivo feminino. Diga à sua irmã que estou esperando por ela. Ou diga à sua irmã que estou esperando por ela. Também depois da preposição até é opcional o uso indicador de crase, do acento indicador de crase. Fui até a praia ou fui até a praia. Pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula sobre crase. Aproveite agora mesmo, deixe o seu comentário, o seu like e se inscrevam no canal Português na Cabeça. Um abraço e até a próxima aula!